Olá! A aula de geometria do sétimo ano dessa semana, nós vamos fazer a aula 1, capítulo 2, Fundamentos da Geometria. O que seriam os fundamentos da geometria? Relembrar que são pontos, retas e planos. Um ponto seria isso aqui, certo? Um pontinho P. Uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos, para fazer uma reta. E ela é infinita. Então, uma reta é infinita. E um plano é, na verdade, um espaço, uma área que você tem. O plano aqui ficou bonito. Aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Ali que ele fala que o plano seria alfa. Como é que ele representa? Ponto, a gente bota a letra maiúscula. Reta, a gente bota uma letra minúscula. E plano, a gente bota uma letra grega. Tá? Mas se o aluno, por acaso, na hora do exercício, da atividade, botar um ponto, uma letra pequena, uma reta, uma letra grande, vai estar errado? Não. O que vale é a ideia de que ele está me passando, tá? Às vezes acontece, no lugar de botar o plano alfa, beta, ele botar o plano x, não tem problema. Para você ter uma ideia mais ou menos de que é plano, você pega seu caderno, principalmente se ele for aquele caderno com espiral, que você consegue dividir. O caderno está aqui, né? Ó, você tem o caderno aqui, o espiral aqui e tem aqui, ó. Esse aqui, essa área do caderno é um plano. Essa área do outro caderno, essa outra área aqui também é um outro plano. Se você conseguir pegar uma folha para cá, uma para cima, uma para baixo, você vai ver isso aqui. Você vai ver 4 planos, certo? Você vai ver o plano vertical aqui, o plano aqui. Essa folha caída, aqui olhando aqui você tem um plano, aqui para cima tem outro, deitado. Então você consegue ver as 4 dimensões de um plano, fica muito legal. Então você teria os 4 planos, na verdade. Entendeu? Vamos lá. Observações. Numa linha reta há infinitos pontos. Sim. Para fazer uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Eu preciso ligar 2 pontos. Tá? Então, numa reta eu tenho infinitos pontos, sim. Num plano também tem o quê? Infinitos pontos. Certo? Num plano há infinitas retas, sim. Eu tenho infinitas retas. Por 2 pontos distintos de uma única reta, num plano... Desculpa. Por 2 pontos distintos passa uma única reta. É o que eu falei, ó. Eu preciso de 2 pontos para passar uma reta. Num plano há infinitos pontos. Sim, também existem infinitos pontos, como exemplo aqui. O que são pontos colineares e pontos não colineares? Pontos colineares pertencem à mesma reta. Olha só, eu tenho uma reta aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B. Esses pontos são colineares. Se eu tiver o ponto C, esse ponto C não é colinear nessa reta R. Entendeu? Ele não é colinear, porque ele não está na mesma linha. Quando ele fala assim, pontos colineares, diz mesma linha. Então, são pontos pertencentes à mesma reta. Então, o ponto A e B são pontos colineares, eles estão na mesma reta. O ponto C não é um ponto colinear, ele não está na reta AB. Se eu tivesse aqui traçado, ó, uma reta S aqui, o ponto C seria colinear ao ponto A, mas não seria colinear ao ponto B. O ponto B seria colinear ao ponto A, mas não seria colinear ao ponto C. E o ponto A seria colinear tanto ao ponto B quanto ao ponto C. Porque para a reta S, ele é colinear ao ponto C.
para a reta R, ele é colinear ao ponto A. Ok? Vamos lá. Posição relativa de duas retas. São retas concorrentes e retas paralelas. Possuem um único ponto em comum, as retas concorrentes. E as retas paralelas não possuem ponto comum. As pessoas têm um engano muito grande quando a gente fala de relação à reta. Quando você conversa com qualquer pessoa, muitas vezes até pessoas instruídas, sabe? Ah, quais são os tipos de retas que você tem? Paralela e perpendicular. Não, está errado. Essa ideia está errada. Na verdade, os tipos de retas são retas concorrentes e retas paralelas. A reta perpendicular é um caso particular da reta concorrente. Por quê? A reta concorrente é uma reta que cruza outra reta em um único ponto, certo? Essa aqui é uma reta concorrente. Primeiro aqui. Essa aqui também é uma reta concorrente. Essa aqui também é uma reta concorrente. Por quê? Elas se cortam em um único ponto. Só que, se você tem uma abertura de um ângulo aqui, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui de trás. Certo? E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual a esse, e esse vai ser igual a esse. E você vê que esses dois ângulos aqui são diferentes desses dois. Então, se você tem uma abertura muito grande aqui atrás, você vai ter uma abertura muito pequenininha aqui na frente. Ou vice-versa, uma abertura pequena aqui atrás vai ter uma abertura muito grande aqui na frente. Então, os ângulos eles são suplementares. Ou seja, a soma deles vão dar 180 graus. Então, aqui é o caso particular das retas perpendiculares. Por quê? Por que as retas perpendiculares? Porque são retas que se cortam e os ângulos entre as retas são iguais. Todos os quatro ângulos são 90 graus. Então, na verdade, a reta perpendicular, as retas perpendiculares, melhor dizendo, são um caso particular das retas concorrentes. Entendeu? Então, muitas pessoas têm essa ideia. Ah, retas paralelas e perpendiculares. Não. Isso aqui é concorrente, isso aqui é concorrente. Ela é um caso particular da reta concorrente. E retas paralelas, que seriam dois, o segundo aqui, são retas que nunca se encontram. Pode ser para cá, pode ser para cá. As retas nunca vão se tocar. Ou seja, elas não possuem um ponto comum. Uma não corta a outra. Certo? Vou pedir para vocês fazerem uma atividade devolutiva número 1 aqui. Encontrar no seu cotidiano um exemplo de ponto, reta e plano. Então você vai me dar um exemplo. No seu cotidiano, na sua vida, assim. Ah, vou dar um exemplo, tá? É um ponto, uma lâmpada acesa, vista de longe. Então se eu olho na rua, aqui que hoje em dia não tem mais, mas quem é das antigas, assim, papai, vovô, assim, vai lembrar. Antigamente você tinha um farolzinho aqui e tinha uma luzinha aqui acesa, ó. Tá? Aqui você tinha uma luzinha acesa aqui. Essa luz aqui, acesa, vista de longe aqui por alguém, ela representaria um ponto. Então uma luz acesa num poste, né, vista de longe poderia caracterizar um ponto. E assim, em outros casos. Então eu quero que vocês me dêem um exemplo de um ponto, uma reta e um plano. No dia a dia de vocês. Ah, eu vi esse exemplo aqui, eu vi aquele exemplo. Esse exercício que eu quero, tá bom? Obrigado.